Meu nome é Justiana Fernandes Damasceno, brasileira, norte-riograndense. Sou missionária junto à igreja local e exerço um cargo público de professora. A convite da escritora e missionária Leonarda Freihaer, tenho o privilégio de participar da celebração de 50 anos de missões transculturais no Brasil, através da saga de missões transculturais no Brasil. Começo então com um breve resumo da minha vida cristã. Então, a minha conversão se deu em 1969, em uma pequena igreja batista do bairro da minha cidade, em Natal, a Igreja Batista Getsemane. Minha formação teológica, de modo formal, teve início no Instituto Bíblico Betel Brasileiro, em João Pessoa, uma instituição feminina que, na época, oferecia cursos teológicos somente no regime de internato, onde estudei por 3 anos, de 1970 a 1972, até a formatura. E a participação também de um quarteto vocal. E em 1975, passei pela formação de preparo missionário na Missão Amém, que é o EC Internacional, em Belo Horizonte. Em 1979, deixei o país com destino à Itália para juntar-me à equipe da WEC International sob a sombrinha della Spezia Mission, onde residi em 3 regiões naquele país: Sardenha, Campanha e Vêneto. Retornei ao Brasil em 1994 para juntar-me no Corpo de Cristo, na mesma igreja do bairro, e junto à Convenção Batista Nacional, onde tive o privilégio de colaborar em ações de crescimento, como plantação de igreja, formação de líderes, presidência da igreja, secretaria executiva e de missões da CBM, entre outros mais. É um privilégio testemunhar a vivência e vivenciar a ação do Espírito Santo nos membros das igrejas evangélicas nos anos 70. Para historiar este momento missionário no Brasil, é necessário lembrar que servos de Deus, diligentemente, por décadas, buscaram o Senhor por um renovo na igreja local. Deus renovou o seu povo e brotou neles o entusiasmo e o fervor evangelístico. Cristãos de diferentes denominações foram impulsionadas a ações evangelísticas de grande impacto, que resultou em um número incontável de conversões e de adesão por matrícula de jovens vocacionados. Foi então que o Instituto Bíblico Betel Brasileiro, em João Pessoa, sob a liderança das missionárias e professoras Lídia Almeida de Menezes e Ellen Ernestine Horne e Doris Woodley, surgiu no Nordeste do Brasil como referência para acolher e preparar centenas de mulheres que contribuíram na plantação de igreja no Nordeste do Brasil. Minha trajetória no Instituto Bíblico Betel Brasileiro é o testemunho de alguém com vontade de acreditar de que os desafios e as necessidades não podiam limitar quem se dispunham a servir ao Senhor de corpo e alma. Em 1969, após uma apresentação do Betel na igreja a qual me congrego, eu fiquei impactada. Era dessa forma que se fazia o recrutamento de obreiros. Então, busquei a Deus e, após a confirmação do Senhor, através do Salmo 45, verso 10, ouve, filha, vê, dá atenção, esquece o teu povo e a casa do teu pai. Fui para o Betel no ano de 1970.
Então, assegurando que a minha adesão ao seminário, enquanto vocacionada, a princípio, não tinha uma intuição, ou, digamos, a princípio não tinha um foco pastoral ou missional. Saí de Natal, vindo de uma igreja de pequena estrutura, para uma instituição que se movia a grande vapor pelo reino de Deus, e daí eu percebi quanto dinâmica era a igreja de Deus. Foi entre as salas de aula e ações de evangelização nas praças, nas feiras e distribuição de literatura nas ruas e do trabalho infantil com classes bíblicas na EBF, mas sobretudo nas palestras desenvolvidas por obreiros da UEC Internacional, que eu percebi o que era imergir no reino de Deus. Lembrando que, paralelamente, neste contexto, a Igreja Brasileira atraiu lideranças cristãs de instituições estrangeiras comprometidas com o avanço missionário para enxergar nela forte potencial de missionários evangélicos para o campo missional internacional, com pouca ou sem presença cristã. Nomes como o do missionário inglês Leslie Bradley, da Missão Amém, UEC Internacional, que veio ao Brasil em 2 momentos. Em 1962, com o intuito de pesquisar a potencialidade da igreja no Brasil para o envio de evangelizadores para os campos missionários. Portanto, 10 anos mais tarde, justamente em 1972, 73, Leslie voltou para ministrar aulas nos seminários e em ambiente similar, a fim de repassar uma estratégia de alcance mundial, cuja visão era disseminar movimentos missionários em países não ocidentais. Leslie Bradley viajou por todo o Brasil, acompanhado de sua esposa Juliana Bradley, a fim de encorajar a igreja brasileira na formação de agências missionárias autóctones. A passagem deles pelo Instituto Bíblico Betel Brasileiro foi marcada pelas suas aulas abundantes, com uma grande quantidade de informação a respeito das principais necessidades dos campos missionários no mundo. E que foram enriquecidas pelas extensas estatísticas estas que provocou grande impacto entre nós seminaristas e que em muitos de nós despertou vocações, sendo bem lembrado o campo italiano e o de Guiné-Bissau. Terminei o seminário tocada com as falas do casal sobre as falhas na evangelização missionária, sobre os desafios que os países apresentavam, e sempre com o pensamento pela Itália me mantive firme, buscando confirmação para a minha futura peregrinação. Saí de Betel com o sentimento de missão não cumprida, pois tudo o que vivi era apenas o começo da minha jornada. E sempre com oração voltada para servir a meu Deus, entrei em contato com os obreiros da Missão Amém. Então, minha vivência com a Missão Amém. Então, meu contato com a Missão Amém, que antes era feito com o casal Bradley, passou a ser com o casal Jonah e Roberto Harvey, né? Notando que Leslie Bradley, na sua visão de criar organizações para difundir a palavra em terras estrangeiras, passou a se apresentar acompanhado pelo missionário australiano da Missão Amém, o pastor Roberto ou Bob Harvey, que compartilhava da visão similar à de preparar obreiros brasileiros para o campo missionário. No ano de 1975, viajei para Belo Horizonte e comecei o curso de orientação missionária. E estava à frente do processo o casal de missionários Robert e Joana Harvey.
eles moravam em uma chácara e compartilharam a sua residência para o preparo de vocacionados. A minha vivência com eles, né, a seguir foi a minha contato, né, com a Igreja Batista Barreiro de Cima, com o pastor Josibel de Moura Rocha. Né. Ao terminar essas etapas, né, ou vamos dizer assim, ao terminar a primeira etapa, na sequência voltei para o Rio Grande do Norte para superar algumas barreiras para obter o visto de saída e a adequação da Missão Amém para como base de envio. Então, neste período, a convite do obreiro da ABUB de Iterbrepo, né, passei a contribuir com esse movimento estudantil na coordenação do trabalho de evangelização das escolas, a Associação Bíblica Secundarista, né? Ou Aliança Bíblica Secundarista. Então, como também colaborando com a evangelização e EBD na minha igreja, bem como cursando o auxiliar de enfermagem. Somente em 1978 foi regularizada a documentação junto à Convenção Batista Nacional e obtive a isenção do governo federal da taxa compulsória, que era obrigatória na época. E sendo aprovada pela diretoria da Missão Amém, passamos pelas igrejas e seminários para testemunhar da chamada para o campo italiano. E tendo comprado a passagem, foi marcada o culto de despedida, sendo o pregador o pastor Rosivaldo de Araújo. Parti para a Itália para juntar-me à equipe da UEC Internacional sobre a sombrinha, né, da La Spezia Mission, né, juntando-me à equipe de Linda Turk, Adele Kitt, os Benders, um casal de missionários americanos que estavam à frente da missão e que também pastoreavam a comunidade de Nuoro, na ilha de Sardenha. Meses seguintes, por exigência do protocolo da missão, fui para Florença, na Toscana, para dar início ao estudo da língua italiana na Università degli Studi per Stranieri. Então, por escolhas do campo italiano, a equipe da UEC deixou a Sardenha e desse modo fui da Toscana para a Campanha, para a região de Nápoles, para juntar uma equipe Doris Regler e um casal de obreiros suíços, né? Regler e Daniel Bachmann, que tinha dado início à plantação de igreja na cidade de Soma Vesuviana. Então, as atividades eram da seguinte forma: a comunidade se reunia em local alugado e a evangelização era feita tanto nas praças como de casa em casa. Então, tive grande satisfação em ver resultados, né, desse ministério. Ainda por exigência do protocolo da missão, passei alguns meses na Inglaterra para cursar o inglês na cidade de Whitby e frequentei o curso de Antropologia Cultural na sede da UEC Internacional, em Bustroide. Então, de volta para a Itália, fixei residência no Vêneto para juntar-me à equipe da UEC, o casal Ellen e Paul Finch, e da comunidade cristiana na cidade de Pádua, ficando por um período na cidade de Venezia e depois na cidade de Pádua. Era uma comunidade com visão reformada, pastoreada também pelo italiano Pietro Bolognese. Então, a igreja se reunia em prédio alugado, onde os cultos eram realizados a princípio, né,
Então, os membros faziam parte da equipe da evangelização, por meio de peças no teatro, exposição de livros, etc. Então, o grande passo da igreja foi a formação de um Instituto de Informação e Documentação, do IFED, que promoviam cursos, simpósios e publicavam revistas temáticas. Tive grande satisfação em dar minha contribuição específica no registro de documentos, né, da biblioteca, como livros, revistas e periódicos, etc. Minhas atividades no IFED me levou a fazer duas importantes reflexões. Para continuar em definitivo na Itália, eu tardiamente percebi que precisava de mais formação acadêmica para me adequar às novas exigências da sociedade italiana enquanto cidadã. E tardiamente eu percebi que para uma aculturação adequada, ou seja, para me identificar melhor com o povo italiano, não bastava falar ou me vestir como uma italiana. Eu precisava viver como uma cidadã comum. Eu continuaria sempre sendo uma missionária estrangeira e com formação acadêmica limitada. E em oração eu percebi, né, que era tempo de buscar a Deus para deixar a Itália. Em 1994, eu decidi voltar definitivamente para o Brasil. Uma decisão tranquila, com muita paz. Estando por 15 anos na Itália, voltei para juntar-me ao Corpo de Cristo na mesma igrejinha do bairro, junto à Convenção Batista Nacional. Já no Brasil, cada passo que eu dava com os meus pés, eu percebia a mão do Senhor. O primeiro passo foi a minha reeducação cultural, busca de adequação cultural, de viver em melhor harmonia com a atual cultura, né? De viver o sentimento de pertencimento, né? Me empenhei nos estudos e na busca para o sustento próprio. Enquanto cidadã, passo a passo o Senhor colocou nas minhas mãos um emprego federal e outro estadual, me dispensando de ser sustentada para sustentar ministérios. De um curso de nível médio, o Senhor me conduziu para a graduação, pós-graduação e para um mestrado para lecionar vocacionados. Na minha denominação, tenho o privilégio de exercer a vice-presidência da igreja, a vice-diretoria do Centro de Formação e a Secretaria de Missões da Convenção Batista Nacional no estado do Rio Grande do Norte. Ainda considero que não terminei a carreira, pois aguardo a vinda do Senhor, o Rei Jesus. Então, obrigada pelo convite, né? Missionária Leonarda Freiherr, né? Essa serva de Deus, que também foi uma pessoa marcante na minha vida cristã. Deus os abençoe.